Bom, a gente está aqui para começar o nosso curso de português e tal como a gente falou na apresentação, a gente vai pegar a parte de sintaxe, tá? E tudo que diz respeito a ela, a parte de análise sintática, a parte de orações, tá? A parte de regência, crase, uso de pronomes, colocação pronominal, tudo isso a gente vai ver. E ainda concordância todinha. Tal como eu falei na apresentação, a gente vai pegar no nosso curso a parte de sintaxe e, é claro, a gente vai precisar da parte de morfologia, tá? Para a gente se entender bem com a parte de sintaxe, em alguns momentos a gente tem que se socorrer na parte de morfologia. E, aliás, é por isso que a gente tem como título do nosso curso morfossintaxe, tá? Por quê? Porque a gente vai pegar a parte de classes gramaticais, que diz respeito à parte de morfologia, que é uma parte da gramática grandona que a gente vai vendo, né, sempre que abre lá uma gramática, cada capítulo uma classe gramatical, e depois a parte de sintaxe com todos esses assuntos que eu acabei de mencionar, tá? Só que, enfim, a gente precisa olhar as classes gramaticais, pelo menos num aspecto, para se entender bem com a análise sintática. A gente precisa pelo menos revisar os conceitos das classes, porque a gente tem que ajustar alguns conceitos. Tem alguns conceitos dentro das gramáticas que mais atrapalham a nossa vida do que ajudam, tá? E certamente foi em função desse atrapalhar que, às vezes, em muitas situações, muitos de nós não nos entendemos bem com as gramáticas. Isso é, com a parte da análise sintática. A gente sempre se atrapalhou com isso. Quer dizer, boa parte da população sempre se atrapalha com isso. Então, vamos começar revisando aí os 10 conceitos, tá? Aliás, os 10 conceitos, por quê? Porque são 10 classes gramaticais que a gente tem que ver, tá? Então, bora lá olhar para as 10 classes gramaticais que a gente tem que revisitar e ajustar essas ideias das classes na nossa cabeça. E só um detalhe. Eu vou pegar as 10 classes, tal como vocês estão vendo aí no material que vocês têm disponíveis e aqui na lousa. Eu vou pegar essas 10 classes e vou fazer uma divisão em 3 grandes grupos. Por quê? Porque no final fica mais fácil administrar 3 grupos, tá, do que 10 classes separadamente. É claro que a gente vai ter que ter ciência das 10, tá? Mas vamos lá, vamos começar aí a nossa revisão das 10 classes e olhando sobretudo para a parte dos conceitos, tá? Para a gente ajustar essas criaturas na nossa cabeça. Vamos lá começar pela primeira classe gramatical que a gente encontra em toda e qualquer gramática. Qual é a primeira classe gramatical que a gente encontra em toda e qualquer gramática? É a classe dos substantivos. A gente tem aqui a classe dos substantivos. Vamos relembrar o conceito de substantivo que a gente encontra em toda e qualquer gramática. A definição do substantivo diz o seguinte acerca dos substantivos. Ela diz que os substantivos é a classe que serve para dar nome aos seres e às coisas. Tá? Então, o que a gente tem que ter na cabeça é o que, de certa forma, a gente já conhece, que é que o substantivo serve para nomear. Eles servem para indicar os nomes. E aqui eu acho que a gente não precisa fazer nenhum ajuste. Eu acho que a gente conhece bastante bem essa história, se a gente lembra alguma coisa de aula de português, desde a época do colégio, sei lá quando. Tá? Tranquilo? Só que tem uma outra parte da definição que interessa a gente. Normalmente essa parte não costuma aparecer nas gramáticas não, mas vale a pena a gente lembrar dessa outra parte. Essa outra parte diz respeito ao posicionamento oficial do substantivo no segmento de frase. E aí vamos lembrar o posicionamento oficial do substantivo. O que é que a gramática diz quando diz acerca do posicionamento oficial do substantivo? Aliás, para a parte de posicionamento, você está vendo aí no seu material, a gente tem uma tabelinha para a gente ir posicionando as classes. Tá? Então vamos lá. O que é que a gramática diz quando diz acerca do posicionamento oficial de um substantivo? A gramática diz o seguinte, que o substantivo é o camarada que aparece sempre depois de um artigo. É isso que a gente já tem que ir visualizando com relação ao posicionamento oficial do substantivo. E por que é que a gente vai olhar o posicionamento oficial das classes? Eu não vou dizer agora não. A única coisa que eu vou dizer é o seguinte, que saber o posicionamento oficial de maneira consciente vai ajudar em muito depois na nossa vida na parte de análise sintática. E no final eu vou te dizer onde é que isso aqui tudo, depois preenchido direitinho, que a gente vai preenchendo gradativamente, onde é que isso vai ajudar, onde é que isso vai ser importante pra gente. Tá legal? Beleza? Bom, por hora a gente tem que saber só isso aqui, que a rigor o posicionamento oficial do substantivo é depois de um artigo, tá? E aí, então, vamos voltar lá para a nossa tabela de classes gramaticais.
Vamos lá para a segunda classe gramatical que a gente tem que revisitar nessa vida. A segunda classe gramatical é a classe dos adjetivos. Sim? E aí, vamos lá. Como é que é o conceito de adjetivo que ficou na nossa cabeça desde a época do colégio, sei lá quando? Os adjetivos servem para quê? Eles servem para qualificar, não é assim? A definição completa de uma gramática costuma dizer o seguinte, que o adjetivo serve para qualificar, para especificar e para determinar. Mas quem? Determinar nomes. Isso é, determinar, qualificar, especificar quem? Substantivos. Tá? Bom, com relação à definição do adjetivo, a gente talvez aqui não precisa fazer nenhum ajuste, não. Também está tudo bem com o que a gente conhece. O que a gente tem que só botar na cabeça é que os adjetivos qualificam e basta deixar isso na cabeça, que, de modo geral, a gente conhece. Tá? Mas vamos lá. Com relação ao posicionamento oficial do adjetivo, onde que o adjetivo pode se posicionar numa sequência de frases? A gente também tem que lembrar isso. As gramáticas costumam não lembrar, mas quando lembram, elas vão falar o que a gente vai anotar agora. Então vamos lá visualizar o posicionamento oficial de um adjetivo. Onde é que o adjetivo se apresenta? Quando você tem um segmento de frase. Bom, se o cara nasceu para qualificar substantivos, ele costuma se apresentar aqui depois do substantivo. É isso que acontece. Tá? Ele costuma se apresentar aqui depois do substantivo. É essa a visualização que a gente tem que ter a respeito do adjetivo. Ele se casa com o substantivo. É essa a história. Aliás, aqui vamos prestar atenção no detalhe. Olha só, quantas classes gramaticais a gente anotou aqui? A gente anotou aqui o artigo, o substantivo e o adjetivo. A gente tem 3 classes aqui. Mas naquela outra tabela inicial, a gente falou de quantas classes? A gente falou de 2, né? Tem uma matemática esquisita, né? A gente falou de 2 classes lá e tem 3 aqui. A princípio, isso é uma matemática esquisita, mas eu vou te dizer que não tem nada de esquisito. E, aliás, eu já vou te dizer, de certa forma, o que é que você tem que pensar sempre na hora que tiver que analisar uma questão, qualquer coisa do tipo. Que, aliás, já tem a ver com isso aqui. Olha só. Aqui tem 3 classes pelo seguinte. A gente já tem que botar na cabeça o seguinte. Na hora que a gente for analisar qualquer coisa sintaticamente, isso é, qualquer coisa dentro de uma frase, a gente já tem que lembrar da seguinte informação. Nunca dá para classificar uma palavra sozinha, isso é, por si só. Nunca vai dar, tá? Sempre que você pegar uma questão e tem lá uma palavra sublinhada, que o cara quer que você analise aquilo ali sintaticamente, fique já você sabendo que para você determinar aquele cara, você tem que saber com quem ele se casa. Você tem que saber a quem ele se refere, com quem ele se relaciona. É sempre assim que a gente vai ter que pensar a situação de observar as palavras dentro do texto. Isso é, dentro das frases. Porque essa é a dinâmica de funcionamento das palavras. Qual é a dinâmica que eu estou dizendo? É que tudo é determinável sempre casal a casal. Sempre de par em par. Sempre de 2 em 2. É sempre assim. Aí você vai falar assim, Antônio, mas aí na sua frente, aí nessa tabela, tem 3 criaturas, isso aí é um trio. Não, isso aqui na verdade até parece um trio, mas isso aqui é proveniente da junção de 2 casais. E a propósito, quais são os 2 casais que a gente teve aqui? Repare que quando a gente falou do substantivo, a gente teve que falar de quem? Teve que falar do artigo. Sabe o que significava isso? Já estar diante de um casal. Aqui a gente já estava diante de um casal. E depois, quando a gente falou do adjetivo, a gente teve que falar de quem de novo? A gente teve que falar que o adjetivo qualificava os nomes, isso é, substantivos. Então aqui você teve já a amostragem de um outro casal. E isso já significava que, já mostrava que você não conseguia e não consegue falar de uma classe por si só. A gente não conseguiu falar do substantivo por si só. A gente, na hora que falou do substantivo, teve que falar do artigo. A gente aqui, na hora que falou do adjetivo, teve que falar do substantivo. Então, essa dinâmica é que a gente vai ter que ter para toda análise sintática. Isso é, para todo o nosso curso, desde o começo até a nossa última aula. Tá claro isso? Tá? Essa é das coisas mais importantes que você tem que ter na cabeça acerca de análise sintática. De como as palavras funcionam dentro dos textos, dentro das frases, porque essa é a dinâmica da língua portuguesa e essa é a dinâmica do modo de analisar as palavras, as expressões dentro dos textos. Tá claro? Beleza? Tudo bem? Bom,
Vamos voltar para a nossa tabelinha? Bora? Tabela de classes? Que a gente falou já o que tinha que falar sobre aqui o posicionamento e o funcionamento das palavras dentro da frase. É tudo sempre de 2 em 2, é tudo sempre casal a casal, e volta e meia eu vou te chamar a atenção para isso, tá? Então bora lá para a terceira classe gramatical que a gente tem que revisitar. A terceira classe, a gente de certa forma já esbarrou nela. É a classe dos artigos. Sim? Vamos relembrar a definição de artigo que a gente encontra em toda e qualquer gramática? Bora? E já vou te antecipar, a definição não serve para nada, quer dizer, para muito pouca coisa. Porque sabe o que é que a definição diz? A definição costuma dizer o seguinte, quando você pega uma gramática, uma apostila de português ou qualquer material do tipo. A definição costuma dizer que o artigo é o cara que nasceu para anteceder substantivos. É só isso que a definição costuma dizer. Ó, essa definição fala do posicionamento do artigo. E quanto ao posicionamento, você já sabe onde que o cara aparece. Você, de certa forma, já viu isso quando a gente falou do substantivo. Ó, voltando àquela outra tabela nossa, o que foi que a gente já tinha visto antes? Quando a gente falou do substantivo, a gente falou que o artigo aparece antes do substantivo. Essa informação aqui já tinha conhecida. Já tinha conhecida. Então, você não aprendeu nada de novo com essa definição. Se você já sabia e já tinha visualizado que o artigo aparecia antes do substantivo, você não aprendeu nada com essa definição. Então, se ela não te ensinou nada de novo, ela, de certa forma, não é mais útil. Tá? Então, a gente tem que dar uma ajeitada na nossa ideia sobre o artigo. Mas a gente vai ajeitar como? Prestando atenção no como funciona o artigo. Então, olha só. Aliás, só um comentário. Quando a gente pega o capítulo dos artigos, de certa forma, se a gente não sempre teve receios com língua portuguesa, a gente ficava feliz com os artigos. Por quê? Porque é pouca coisa para estudar. Né? Você só tem lá os artigos definidos e indefinidos. Né? E aí, quem são os caras? São o a para os definidos e plurais, não é isso? E depois o uma e plurais para os indefinidos. Tá, legal. A gente ficava feliz porque era pouca coisa para estudar. E, aliás, de modo geral, quase nunca falavam nada para a gente sobre o artigo. Né? Ninguém dizia o funcionamento dele, como é que tinha que parecer, como é que não tinha. Quase nunca falam nada para a gente sobre o artigo. Mas, enfim, o que é que a gente tem que pensar sobre essas criaturas? O a e plurais, e uma e plurais. Na ocasião de, é claro, eles funcionarem como artigos. O que você tem que entender é o seguinte. Encontrou um o ou um a na sua frase. Ou um e um uma na sua frase. E quer chamar realmente o cara de artigo? Fique você sabendo que você só pode chamar realmente o cara de artigo se lá na frente, mais hora, menos hora, está aparecendo um substantivo. Sim? Você só pode realmente determinar o artigo como artigo se lá na frente, mais hora, menos hora, aparece um nome. Isso é, alguém funcionando como substantivo. Aliás, aqui você também tem que pensar o seguinte. O que você tem que entender é que o artigo, então, ele é dependente do substantivo. E ele, aliás, é dependente de tal modo que se lá na frente não aparecer uma palavra que você saiba ser um substantivo, ele vai pegar alguma palavra aqui no meio do caminho, aqui na frente, para tirar para Cristo. Isso é, para fazer funcionar como um substantivo. É assim que você tem que já ir pensando o artigo. Então, se o que eu estou falando é que o artigo, ele precisa de tal modo substantivo, que vai pegar alguma palavra para funcionar como substantivo, a tal ponto que ele chega a transformar essa palavra em substantivo, o que você já tem que entender é que o artigo é um substantivador. Quer ver isso na prática? Vamos fazer aqui a visualização na nossa folhinha de rascunho. Olha só, visualizando isso na prática. Isso que eu estou falando. Todo mundo sabe a classe gramatical disso que eu estou escrevendo aqui. O que eu escrevi ali? Eu escrevi vender, não foi? Eu escrevi vender. Qual é a classe gramatical de vender? Vender, você sabe, todo mundo sabe, é verbo. Sim? Tranquilo? Mas vamos lá. Isso como palavra solta, sozinho, fora de uma frase. Se eu já começo a montar uma frase, eu vou e boto uma palavra aqui antes. No caso, vou botar o o. Botando o o, e é claro, acreditando que esse o está legitimamente funcionando como deve funcionar, isso é, como artigo, o que é que acontece nessa hora? Você formou um par dentro da frase.